Bloco 7, os bloqueios. Aqui a gente tem bloqueios de neuroeixo e bloqueios periféricos. Lembrar dos bloqueios de neuroeixo, aí as alterações importantes em relação à sedação desse paciente, né? Muitas vezes a gente faz uma hack no paciente e o paciente dorme sem a gente fazer nenhuma sedação. Então o que acontece? Eu faço uma desaferentação, eu diminuo os estímulos que chegam no sistema nervoso central. Se o paciente principalmente já estava com muita dor, quando você faz essa hack, geralmente a gente não precisa nem sedar, ele acaba adormecendo, você diminui os influxos que chegam no seu sistema nervoso central, né, no sistema ativador reticular ascendente, eu acabo diminuindo a minha consciência. Por isso que quando eu faço uma peridural, uma hack, faço uma anestesia geral, o meu bis, ele baixa muito mais, eu preciso de muito menos anestésico, porque eu acabo diminuindo essas aferências no meu sistema nervoso central, acaba diminuindo a minha necessidade de anestésico, tá? Então lembre-se disso, que isso vira e mexe, cai em prova, né? Por que a gente diminui a necessidade de anestésico quando a gente faz um bloqueio associado a uma anestesia geral. Lembrar da bradicardia, da hipotensão que eu vou ter nesses pacientes, principalmente quando eu fizer os bloqueios lombares. Lembrar que bloqueios lombares, eles dão mais hipotensão do que bloqueios torácicos, porque a quantidade de sangue que eu tenho recrutado nessa região abdominal e pélvica é muito maior do que o torácico. Então, dessa forma, eu sempre tenho um recrutamento venoso maior, uma vasodilatação maior e mais hipotensão do que quando eu tenho um bloqueio só torácico, tá? Isso sempre perguntam em prova, lembre-se disso, tá? E os reflexos relacionados a isso e a hipotensão. Bradicardia eu tenho aí, posso ter com um bloqueio alto, né? Aí sim, o bloqueio das fibras cardioaceleradores. Lembrar da extensão e altura, lembrar maior nos idosos aí, principalmente na dispersão cefálica, e a hipotensão e bradicardia. Peridural tem aí essas particularidades em relação a soluções com adrenalina com efeito beta-2, eu acabo tendo PA sem adrenalina, eu não tenho tanta hipotensão, tenho uma hipotensão por venodilatação. Lembrar da hipotensão, se você tiver uma expansão volêmica prévia, diminui a chance da hipotensão, né? E hoje a gente sabe, principalmente dos estudos da obstetrícia, o uso aí das drogas mais com efeito de vasoconstrição, com efeito mais alfa, né? O metaraminol, a gente tem sido aí a escolha, o uso maior de drogas vasopressoras do que de expansão com volume, tá? Então os resultados, principalmente na obstetrícia, mostram aí uma melhora entre efedrina e metaraminol, uma preferência pelo metaraminol. Os efeitos respiratórios, lembrar que eu não tenho tantos problemas assim, vou ter problema no cara que tem mais problema respiratório, DPOC, que precisa de mais musculatura. Então, se eu subo muito esse bloqueio, eu vou ter mais dificuldade com o DPOC. A apneia com bloqueio de neuroeixo, eu tenho por hipotensão e isquemia bulbar, tá? Não é por causa de acometimento de musculatura, é um problema central, né? A isquemia bulbar causa apneia nesse paciente. Lembrar aí das náuseas e vômitos que você pode ter, e aí você tem uma predominância da parte parasimpática, e a atropina pode ser efetiva com náuseas e vômitos, né? A gente tem que lembrar de corrigir hipotensão também, né? Muitas vezes a gente tem náusea e vômito pela hipotensão, né? Frequente isso principalmente em gestantes, tá? Efeitos renais, diminuição de fluxo sanguíneo renal, retenção urinária, e a gente sempre questiona, né, o uso dos opioides ou não, isso a gente já viu em pontos anteriores. Bloqueios periféricos, eu coloquei aqui duas questõezinhas que caíram na prova do TSA, e aqui eles falam sobre as inervações. Então é importante que você tenha essa noção no bloqueio, principalmente de plexo braquial e do plexo lombosacro, você tenha noção do que cada um nervo faz, porque é isso que cai na prova. Então ele colocou aqui, né, onde que estava a falha, qual que foi o nervo que você fez aí um bloqueio periférico para analgesia pós-operatório, né, e o paciente acorda com dor em fossa poplite. Então qual o nervo que você deixou de bloquear? Esse aí fácil, né? O nervo ciático lá da fossa poplite, depois vai se bifurcar lá na região da fossa poplite. Então aí o ciático foi fácil essa. E outra aqui
que ele coloca no bloqueio de plexo braquial, faz um bloqueio infraclavicular, mas ele tem aí alterações relacionadas a um nervo, né? E aí, qual que foi o problema desse paciente? O paciente tem uma dor à incisão na face anterior da borda lateral do antebraço. Então, qual o movimento que você deveria ter feito, né, que no seu estimulador de nervo, que você deveria ter tido para você não ter falha dessa região? Então, flexão do cotovelo e a pronação do antebraço. Muito bem, então pontos importantes aqui. Anatomia de plexo braquial acho super importante vocês saberem isso. Não vou entrar aqui em detalhes porque a gente vai ter que ver mais coisa aí para frente. E as imagens de ultrassom. Abram o livro da SBA de bloqueios com ultrassom e deem uma boa estudada, porque eu acho que devem cair essas imagens e aí vocês devem saber, principalmente do plexo braquial. Eu acho que é uma grande chance de cair.